E o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado nesta última quinta-feira à tarde, trouxe alterações importantes e que impactam diretamente sobre o mercado de grãos. Em relação aos Estados Unidos, eu vou trazer aqui uma situação que é importante ser lembrada. É um relatório baixista. E é um relatório baixista pelos seguintes fatores. Há uma redução em torno daquilo que vai ser exportado com soja norte-americana. Essas revisões que trazem a exportação, a estimativa de exportação norte-americana para baixo, têm ocorrido desde o mês de dezembro. Então, o terceiro mês consecutivo que se tem uma redução nessa estimativa. Desta vez, ela caiu 1.640.000 toneladas, o que não é pouco. Mais importante do que isso é que esse 1.640.000 toneladas não é absorvido pelo consumo interno, por exemplo, e sim vai todo para o estoque norte-americano. É por isso que ele tem essa configuração baixista. Mas se tivéssemos que falar a respeito dos outros dados, aí sim temos uma situação muito importante. Globalmente, tem uma redução de quase 2 milhões de toneladas na produção no mundo todo, porque a Argentina vai ter quebra, isso já na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. É por isso que esse relatório não é tão baixista. A Agricultura BR mostra agora os dados para os Estados Unidos, que estes sim são baixistas, mas não foram absorvidos pelo mercado em Chicago, logo que os números foram absorvidos. Observe que a produção norte-americana não tem alteração, é estimada em 119.520.000 toneladas. Consumo interno, 56.830.000 toneladas. Os estoques dos Estados Unidos sobem forte para 14.420.000 toneladas, de acordo com os dados apresentados nesta quinta-feira, enquanto que as exportações caem para 57.150.000 toneladas. Vamos rever como é que ficaram essas exportações nos últimos relatórios e também nas últimas temporadas. As exportações norte-americanas elas têm tido reduções. Isso porque, primeiro, soja brasileira é muito mais competitiva no cenário internacional. Veja conosco então aqui exportações norte-americanas. Nós trazemos a temporada 15-16, eles exportaram 52.860.000 toneladas. A 16-17, 59.160.000 toneladas. Em janeiro, a previsão para 17-18 estava em 58.790.000 toneladas. Cai bastante, cai para agora em fevereiro para 57.150.000 toneladas. Vai sendo reduzida mês a mês a estimativa de exportação de soja dos Estados Unidos. Por outro lado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevou em 2 milhões de toneladas a expectativa de produção de soja do Brasil e aumentou também em 2 milhões a projeção das exportações nossas, alcançando agora 69 milhões de toneladas. Os novos números, então, projetados pelo órgão norte-americano para a safra 17-18 de soja do Brasil são esses. Agora, eles acreditam em uma produção de 112 milhões de toneladas. O número ficou, inclusive, acima do que projetou nesta semana a Conab, que estimou a safra em cerca de 111 milhões e meio. O consumo interno de soja do Brasil ficou estimado pelo órgão em 45.650.000 toneladas e à medida em que aumentou a expectativa de produção, aumentou também a projeção das exportações. Brasil segue liderando de longe os embarques de soja pelo mundo, agora projetados pelo departamento em 69 milhões de toneladas da oleaginosa. Para a Argentina, o Departamento de Agricultura norte-americano refletiu aquilo que tem se falado por lá e que você tem acompanhado na Agricultura BR. De fato, o fator climático deve mesmo impactar de maneira muito negativa o que tem de produção na Argentina. E é esse elemento, essencialmente, que tem dado um fôlego melhor para o mercado de soja no cenário internacional. Eu dizia que o relatório é baixista pelo fator norte-americano, mas ele tem esse outro elemento. Como há muita insegurança sobre a safra sul-americana por causa da Argentina, o mercado acaba apresentando dados interessantes. Olha só, para a Argentina há uma redução de 2 milhões de toneladas na estimativa de produção, é o que a Agricultura BR mostra agora. A estimativa trazia em janeiro uma expectativa de 56
52 milhões de toneladas para os argentinos. Cai agora para 54 milhões de toneladas de soja. O consumo interno praticamente sem alteração, 48 milhões 420 mil toneladas. Os estoques argentinos são reduzidos em 1 milhão 170 mil toneladas e as exportações permanecem sem alteração. 8 milhões e 500 mil toneladas, aqui o grande fator mesmo é essa redução agora para o Departamento de Agricultura norte-americano. A Argentina vai produzir 54 milhões de toneladas de soja. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires tem acreditado em uma safra bem menor do que esta. No seu relatório divulgado nesta quinta-feira, ela baixou mais uma vez a sua projeção para a safra de soja do país, agora estimada em 50 milhões de toneladas. O clima seco na Argentina nas últimas semanas tem baixado o potencial produtivo das lavouras, fazendo, portanto, com que essa redução viesse a acontecer. Na comparação com os números anteriores divulgados pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a expectativa de produção de soja no país sai então de 51 milhões de toneladas para 50 milhões. De acordo com a Bolsa, a condição prolongada de déficit hídrico, aliada às temperaturas elevadas, acabou afetando o desenvolvimento do rendimento nas lavouras em 40% das áreas plantadas no país. Bom, e aí falando ainda a respeito da Argentina, o dado importante é que, como você viu no comparativo, o Departamento de Agricultura norte-americano reduziu, mas traz uma estimativa muito mais positiva do que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, como a Juliana acabou de citar. O departamento reduziu para 54 milhões de toneladas, enquanto que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 50 milhões. Esse é o fator que tem dado fôlego ao mercado, como eu já disse, apesar de um relatório para a visão dos norte-americanos em Chicago, baixista. Por fim, últimos números do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgados nesta última quinta-feira para o mercado da soja trouxe alterações quando a gente enxerga o quadro de oferta e demanda mundial do grão a nível mundial. O departamento rebaixou a expectativa de produção mundial de soja e assim baixou também o consumo e os estoques finais de passagem. A gente acompanha agora quais foram estes novos números. A produção ficou estimada em 343 milhões e 920 mil toneladas. O consumo em 343 milhões e 200 mil. Os estoques em 98 milhões 140 mil toneladas e as exportações mundiais do grão em 151 milhões 950 mil toneladas. Para a gente trazer um resumo aqui, a produção foi reduzida em 1,5 milhão de toneladas, enquanto o consumo em 1 milhão e 200 mil. Os estoques finais de passagem acabaram ficando em 400 mil toneladas abaixo dos números divulgados no relatório de janeiro.